Boa noite ao seu, boa noite, Lilian. Vamos começar juntos, né, o seu? Boa noite, Paulo Roberto, seja bem-vindo. O seu tá Alô? me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô te ouvindo aí. Então, Beleza. estamos juntos mais uma vez, né? Para glorificar o nome do Senhor, minha sogra, irmã Zélia, seja bem-vinda. Que legal. Graças a Deus está bem, está conosco, né? Amém, amém. É, Ah, a- além pastor, do, Paulinho, além do, Paulo Roberto tá falando que a mãe dele tá ali. A mãe dele é a dona Quitéria. Oh, que que legal, benção, Quitéria. hein? Manda, Que manda um legal. abraço aí para a irmã Quitéria, Deus abençoe. Seja bem-vinda Amém. também, Mir, deve ser. Mirla. A Mirla, ah, pastorzão, é a filha isso. da nossa irmã Vandete, vizinha lá da igreja. Seja bem-vinda. Então, amados, hoje nós estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo bíblico, né? O seu já está a postos aí para a gente começar glorificando o nome do Senhor. Eu acho que é bem-vindo a gente começar com um momento de louvor enquanto as pessoas estão chegando, né, o seu? Depois a gente faz uma oração e mais um louvor, pode ser? Sejam Pode bem-vindas, ser. irmãs que acabaram de entrar. Mariana, Luciana, sejam bem-vindas. Vamos louvar o Senhor Amém. juntos. Vamos lá, cantar uma canção então para adorar o Amém. Senhor essa noite. Glória a Deus. Eu vejo. Vamos lá, filha. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Glória a Vou Deus. levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Temos um auxiliar hoje. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, Glória a vou Deus. receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. A gente vai fazer uma oração nesse momento, né? Vamos fazer uma oração para que a gente possa glorificar o nome do nosso Deus, para que a gente possa pedir a Ele a direção, né? Nós estaremos estudando juntos a palavra de Deus, mais uma vez nessa noite. E eu convido a todos os irmãos, né? Que para nesse momento nós estarmos orando ao nosso Deus. Quero também desejar um bem-vindo à nossa irmã Sebastiana, Yara, Caleide. Sejam todas bem-vindas. E eu convido a todos a, nesse momento, fecharmos os nossos olhos para podermos falarmos com o nosso Deus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua graça, pelo teu favor. Somos gratos pelo teu cuidado.
Somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós agradecemos por todas as coisas, Deus. Agradecemos pela tua igreja, por aqueles irmãos que podem estar conosco nesta noite. Pedimos ao Senhor a direção da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco por intermédio do texto bíblico, que em nome de Jesus possamos ouvir a tua voz. Nós queremos também te pedir pela nossa nação, Deus. Queremos te pedir a tua proteção nesse momento de vírus, de pandemia. Nós pedimos que o Senhor esteja guardando os brasileiros. Também pedimos para o Senhor ter misericórdia das demais nações. Pedimos também, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo espírito de corrupção que se levanta contra a nossa nação, que intenta, Senhor, nos tornar escravos. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar intervindo nessa situação. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nos guarde, nos livre de todo o mal, e que essa situação, nesse momento que nos impede de estarmos na tua igreja, que em nome de Jesus caia por terra, para que possamos estar juntos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão seu, vamos louvar com mais um hino? Vamos louvar o Senhor com mais um hino? Amém. Vamos sim. Seja bem-vinda, Fátima. Fatinha, seja bem-vinda. Seja Iraci. Iraci. Pastor Davido! Vamos cantar, filha? Vamos lá. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Glória a Deus. Essa paz que Essa sinto em minha alma. paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma Glória a Deus. é porque então vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vinde não dê o seu fruto, Então, Senhor, em ainda família. que se lancem ao mar, porque a terra hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Amém. Glória a Deus ao Aqui Senhor. Glória a Deus que você reuniu a família para juntos a gente pudesse glorificar o nosso Deus, né? Então não esquenta a cabeça não. Glória a Deus. Irmã Kátia, seja Aqui bem-vinda é- também.
É deixando vir as criancinhas, né, pastor? Isso mesmo, amado. Obrigado pela participação. Eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos refletir na palavra de Deus, né? Para que Amém. os irmãos possam abrir no Evangelho de Marcos. Nós Pastorzão, estaremos... vou saindo, tá? Um abraço. Beleza, eu aguardo você Tchau pra voltar, todo né? mundo. Eu vou Beleza, ficar Deus aqui online, só abençoe. vou sair da Isso. participação. Um abraço. Tchau, tchau Obrigado, pra Deus todos. abençoe. Então, convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 2. A gente vai estar trabalhando com os irmãos nas terças-feiras, quando nós estivermos juntos, né? Nós estaremos trabalhando, então, o Evangelho de Marcos. Hoje, Deus colocou no meu coração essa palavra do Evangelho de Marcos. Eu acredito que é um texto que vai trazer, inclusive, o interesse dos irmãos pelo Evangelho de Marcos, que a gente vai estar trabalhando. Então, convido para que você abra sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia também aberta, e nós estaremos lendo o capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12, ok? Acredito que o pastor Rinaldo também esteja agora já online. A Gina está online, seja bem-vinda. Deus abençoe. O pastor Rinaldo tem nos dado essa oportunidade para terça-feira estarmos fazendo esse estudo, né? Quero agradecer ao pastor Rinaldo essa oportunidade aí. Deus abençoe. Então, convido você a juntos para que possamos ler a palavra de Deus. Olha só. Capítulo de número 2 diz assim. Assim diz o Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Esse texto do Evangelho de Marcos, ele nos traz um momento, né, do ministério de Jesus, logo no início, quando Jesus começa o seu ministério, e é bem relevante a gente observar e olhar como isso aconteceu no contexto do Evangelho de Marcos. Lembro que cada um dos evangelhos eles tiveram um propósito bem definido, porque Deus colocou no coração de cada evangelista trazer uma mensagem para um determinado grupo. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, como sendo o leão da tribo de Judá, como aquele que viria para o povo judeu, tendo a sangue real, sendo da linhagem real. Então, ele apresenta Jesus para os judeus. O Evangelho de Marcos, ele é apresentado aos gentios, no caso, aos romanos. Então, ele, devido à altivez romana,
devido a toda essa realidade, ele apresenta Jesus como servo. Então, ele coloca a apresentação e o entendimento que ele apresenta Jesus, a forma como ele apresenta Jesus, é como o servo, o rei que veio para servir. Então, ele apresenta Jesus com um serviço. É por isso que no Evangelho de Marcos, nós, apesar de ser o menor dos evangelhos, ele é o evangelho que apresenta maior número de milagres. É o evangelho que apresenta uma intensa ação de milagres, de curas, o tempo todo. Por quê? Porque o servo deveria realizar um trabalho. Então, ele apresenta. Tanto é que no evangelho de Marcos, você não tem genealogia. Ninguém está preocupado de quem é filho o servo. Está preocupado se ele é saudável, se ele tem condição de servir. E é por isso que o evangelho de Marcos é o evangelho com o maior número de milagres. É bem interessante, então, que não se apresenta genealogia. O de Lucas tem um outro propósito, de João um outro propósito, a gente fala um pouquinho depois. Mas é interessante olhar o contexto também aqui um pouquinho. E eu vou voltar um pouquinho só para não delongarmos muito, não estendermos muito, mas eu quero voltar aqui para o verso de número 33 em diante do capítulo 1. No verso número 33, Jesus se levanta pela madrugada e ele sai para um lugar deserto com o intuito de orar. E olha o que acontece. Como Jesus, a sua fama já corria célere pelas cidades, e as pessoas estavam em busca de encontrar a Jesus para encontrar cura nele, então ele começa, os discípulos, as pessoas estão buscando Jesus, é o verso de número 36, os discípulos o encontram, e aí dizem para ele assim no 37, lhe disseram, todos te buscam. E Jesus, porém, lhes disse, verso 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Perceba, Jesus, apesar de realizar milagres, esse não foi o propósito para o qual ele veio. Esse é um destaque que o evangelista dá, muito interessante. Lembro que o evangelho de Marcos são as memórias de Pedro, as reminiscências de Pedro. O evangelista escreve a partir da experiência que Pedro teve com Jesus. Então, essas são as memórias de Pedro. É Pedro contando a história, contando o evangelho. É mais ou menos assim. Imagine que eu e você, nós presenciamos um acidente. Então, somos testemunhas daquele fato. E quando somos chamados à delegacia para depor a respeito daqueles fatos, e eu, sendo do Rio de Janeiro, eu vou descrever dentro da percepção da minha característica cultural, dentro daquilo que eu aprendi, vou descrever, inclusive, usando palavras próprias do meu contexto. E quando você for descrever, você irá descrever com uma história totalmente própria, com palavras, com linguagem totalmente própria à sua percepção. Talvez eu foque mais na direção, na velocidade que esse acidente aconteceu. Talvez você se envolva mais nos detalhes. Então, eu diga muito mais a respeito da minha percepção com o trânsito e talvez você diga da sua percepção dos detalhes, como aconteceu, foi uma freada brusca e, de repente, uma batida. Então, eu e você teremos a mesma experiência, porém o relato será diferente. Porque eu vou apresentar as minhas percepções do que vi pela minha ótica, pela minha visão, pela minha cosmovisão, pela minha ideia de mundo. E você pelas suas. É por isso que nós temos 4 evangelhos. Porque cada evangelista está narrando as suas percepções a partir dos fatos que presenciaram, a partir daquilo que eles testemunharam. Isso é bem interessante. E Jesus relata que o propósito para o qual ele veio não foi para a cura, mas foi para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a vontade de Deus. E ele é a própria vontade de Deus manifesta. O evangelho é essa boas novas de que Jesus morreu por nós. Então são as novas de alegria e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, logo em seguida, nós temos, a partir do verso 40 do capítulo 1 de Marcos, e se alguém puder, coloca para mim aqui o texto que nós lemos, Marcos 2, de 1 a 13, né? Isso, de 1 a 12. Só para que quem estiver entrando possa se situar. Quem puder, digite para mim e coloque na tela, por gentileza. Então,
vou pedir a Lilian para fazer isso, né? Que aí senão vai todo mundo fazer. Então, olha só. No verso 40, nós temos um outro relato, a cura de um leproso. Baloni, por que você está... Você leu um texto, mas por que você está indo em outros textos? Obrigado ao seu. Por que você está indo para outros textos? É porque sem contexto não se entende nenhuma palavra. Se você pega uma palavra minha, fora do contexto em que eu falei, você pode transformar o que eu falei em algo completamente diferente do que eu disse. É por isso que é necessário olhar para o contexto. É por isso que é necessário olhar para o que o texto nos diz. Por quê? Cada texto é uma interpretação. Então, quer dizer que se eu interpreto uma coisa aqui e, de repente, outra pessoa fala diferente em outro texto, cada texto é uma interpretação. Não tem correlação direta, a não ser quando os princípios bíblicos estão sendo quebrados, tá? Mas cada texto é uma interpretação diferente, porque cada texto tem um contexto diferente. Mas na totalidade, a mensagem acaba sendo a mesma, da mesma mente, com o mesmo propósito, revelar a Jesus Cristo como nosso Salvador e Deus como nosso Senhor. Amém? Então, por isso que eu estou olhando o contexto, para que você entenda o que eles estão falando, para que nós possamos entender esse texto que eu acabei de ler. Então, olha para cá. Ele diz assim, aproximou-se dele, verso 40 do capítulo 1. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe. Deixa eu chegar só o celular um pouquinho mais para cá, para que a gente possa acompanhar aqui um pouquinho, senão eu viro e você não me vê. Rogando-lhe de joelhos, dizendo, né? Se quiseres, pode purificar-me. Jesus profundamente compadecido. Padecer com. Jesus estava com o coração triste com ele. Também estava compadecido, estava padecendo com ele. Então, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Jesus faz uma recomendação para ele. E olha só o que é interessante. Isso tem correlação direta com o texto que nós lemos. Ele diz, fazendo-lhe, então, veementemente advertência. Logo o despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que ele fez? Mas tendo ele saído, entrou a propalar, a divulgar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e toda parte vinham ter com ele. O que o leproso fez? Ele anunciou o que Jesus já havia feito na vida dele. Anunciou o milagre que havia acontecido. E é por intermédio desse milagre que foi compartilhado com as pessoas, esse testemunho que foi dado por esse leproso, que esses homens foram tocados e resolveram levar um amigo a Jesus. Resolveram compartilhar com alguém que sofria a mensagem de Cristo. Olha, Jesus pode te curar. Jesus pode te salvar. E então o texto do capítulo 2 nos diz que Jesus estava em Cafarnaum, na cidade de Naum. E ele fez o quê? Ele logo correu que ele estava lá, em casa. A multidão afluiu para lá. Depois que o leproso comentou o que havia ocorrido, agora todo mundo quer vir até Jesus. Estão buscando nele a cura das suas mazelas, dos seus problemas, das suas dificuldades. E é nesse momento que eles vão de encontro a Jesus. E aí o que acontece? A casa ficou tomada de pessoas. E ele diz assim, olha, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra, o que Jesus fazia. Apesar deles estarem indo com o intento, Jesus tinha outro propósito para eles, para que eles pudessem ser transformados por intermédio da palavra. Jesus queria falar aos seus corações, não às suas enfermidades. Jesus queria entrar e transformar esse coração. Só a cura da enfermidade não trariam para eles a vida. Então, olha só. Jesus começou, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. 4 amigos resolvem apresentar a um amigo a Jesus. Conhecem o problema, conhecem a dificuldade desse homem, veem o seu sofrimento e resolvem levar ele até Jesus para modificar a sua condição, o seu estado, a maneira que ele vivia. Eles resolvem levar a Jesus aquele amigo que sofria.
Então, o que eles fazem? Eles não tendo lugar na casa, não conseguindo se aproximar de Jesus, tiveram uma ideia. Ou seja, eles não desistiram. Sabe, às vezes é difícil mesmo se aproximar de Jesus. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes você vai ter que fazer um esforço maior para se aproximar de Jesus. Por quê? Porque tudo coopera de uma certa forma para tentar atrapalhar de você chegar próximo de Jesus. Então, às vezes a gente precisa insistir. Isso é bom, porque isso revela o propósito de verdadeiramente daqueles que querem servir de fato ao Senhor. Porque algumas pessoas, por uma simples crise, por um simples probleminha, já querem abandonar a Deus. Então, o que está acontecendo? Eles não desistem. Eles resolvem subir ao telhado e abrir um pedaço nesse telhado e baixar o doente para que esse doente estivesse diante de Jesus. E eles, sabendo quem era Jesus, aguardavam de Jesus a manifestação da sua misericórdia. Olha comigo o texto. Então, alguns foram ter com eles, verso número 3, né? Conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, peraí. Jesus estava falando à multidão. Esses homens levam até ele um paralítico. Aguardavam o que de Jesus? O perdão dos pecados dele? Não, não aguardavam o perdão dos pecados. Aguardavam a cura para esse homem. Eles esperavam que Jesus fosse curar esse homem. E Jesus, nesse momento, parece que está decepcionando esses homens. Parece que Jesus está fazendo justamente o contrário. Não está dando a menor importância. Perdoados estão os teus pecados, pode ir embora. Mas, logo em seguida, no verso de número 6, os escribas dos fariseus, nós temos os escribas dos saduceus e os escribas dos fariseus. Por quê? Os escribas eram aqueles que trabalhavam, inclusive, com a tradução não a tradução, desculpa, o registro do texto, também o registro doutrinário. Como os fariseus e os saduceus tinham doutrinas diferentes, você tem os escribas dos fariseus e os escribas dos saduceus. Então, são esses homens versados na lei, versados também na escrita, que fazem o registro dos textos desses grupos. E é bem interessante que os fariseus criam na ressurreição, porém os saduceus não. E são várias características que no estudo na igreja a gente vai entrar em detalhes. Aqui vamos voltar para o texto. Mas olha só que interessante. Então, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Começaram a pensar consigo mesmo lá no seu coração, começaram a julgar, começaram a pensar e dizer assim, ó, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Ora, Daniel 9:9 diz que somente Deus pode perdoar pecado. Também no Salmo 130, no verso número 4, também explicita essa mesma verdade. Todo o Antigo Testamento deixa clara esta verdade, que somente Deus pode perdoar pecados. Então, os escribas, na hora que viram essa proposição de Jesus, dizendo ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, na hora gritaram, isso é blasfêmia. No estudo presencial, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da blasfêmia, é muito interessante. Muitas pessoas se equivocam com essas questões, né? É uma questão importante. O único pecado que não pode ser perdoado. E a gente vai conversar sobre isso. Legal. Mas não que eu esteja falando que para você blasfemar ou qualquer coisa assim, eu estou querendo contradizer que blasfêmia não é pecado. Não, nada disso. É que é muito mais interessante, vai bem mais além. Tá? Mas tudo bem. Então eles começam a questionar, porque é assim que eles aprenderam e é assim que o texto do Antigo Testamento os revela. Mas lembre-se, Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus sendo o próprio Deus, ele também tem a prerrogativa, então, que o Antigo Testamento declarava de perdoar pecados. É isso que eles não estão atentando. É isso que eles não entendem. E aí,
Eles querem tratar Jesus como sendo um charlatão. É essa a ideia aqui. E aí o que acontece? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Jesus sonda os corações deles. Eles arrazoavam isso aonde? Com palavras? Não, eles arrazoavam em seus corações. Mas Jesus vê o coração. E é bem interessante, né? Salmo 139. O Senhor nos sonda, nos conhece, quadrinho nosso levantar, o nosso assentar, de longe conhece o pensamento, ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Essa era uma prova que Jesus era o próprio Deus para eles. Mas eles não estão atentos. Eles não estão percebendo as evidências. A religiosidade deles está tapando os olhos deles. Está cegando-os para que eles não vejam. E, infelizmente, algumas pessoas hoje ainda estão tão cegas por intermédio de alguns conceitos religiosos, alguns princípios religiosos, no sentido de bênçãos e maldições. Em Jesus não há nenhuma condenação há para o que estão nele. Então as pessoas não conseguem entender. Isso não quer dizer, eu não estou fomentando aqui que você possa sair pecando de maneira alguma, não é isso que eu estou falando, ok? Mas tudo bem, vamos voltar para cá. Jesus então pergunta, fala para ele, olha, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Verso número 8. Jesus fala para eles que eles estão no coração tendo algumas intenções que só eles sabiam. Essa era uma prova clara para eles, uma evidência para eles, para os escribas, que Jesus era alguém muito diferente do que eles imaginavam. Porque Jesus está sondando os corações. Agora, olha o que Jesus continua dizendo no verso número 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, é uma pergunta que hoje a gente fica questionando, né? E algumas pessoas não conseguem ir além dessa pergunta para parar e refletir sobre o que Jesus está dizendo. Então elas não atentam, não olham aqui, não prestam atenção no detalhe. João 5,39, Jesus diz, examinai as escrituras e cuidai de ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Examinar é olhar, se você buscar no dicionário a palavra examinar, é olhar atentamente, minuciosamente, com riqueza de detalhes. Aqui é um desses detalhes. Por quê? Jesus está perguntando para eles, olha, qual é mais fácil? A resposta é que é muito mais fácil dizer para uma pessoa, olha, perdoados estão os teus pecados. Vamos dizer que eu diga para você assim, meu irmão, perdoados estão os teus pecados. Eu peço para qualquer outra pessoa que estivesse junto com você, qualquer pessoa que esteja junto com você nesse momento, eu peço para essa pessoa que olhe e detecte que isso verdadeiramente aconteceu. Não tem como. Está marcado na sua testa, perdoados os pecados. Está marcado aí? Não. Como a pessoa vai saber se realmente houve o perdão dos pecados? Não tem como saber. Então, Jesus faz a pergunta porque era essa a evidência que eles estavam dando. Jesus, para os escribas, nesse momento, era um charlatão, né? Está falando uma coisa que é impossível, que só Deus pode. E aí, o que Jesus faz? Para provar que ele é o próprio Deus. Para provar que ele é aquele que havia de vir. Jesus disse assim, olha, verso 10. Ora, porque perceba, foi o que eu falei, né? Ninguém tem como comprovar, não é verdade? Que os pecados estavam perdoados. Então ele diz, claro que o mais fácil era perdoar pecado. E qual era o mais difícil? O mais difícil era fazer o paralítico andar. Ok. Então o que ele faz? Ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, ora, como é que Jesus está dizendo? Ora, para que vocês saibam que eu posso fazer isso. Que eu tenho essa autoridade, que eu tenho esse poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim.
Olha, ele vira para o paralítico e faz o mais difícil à vista de todos. Ele faz o milagre. Ele faz o paralítico andar. Ou seja, eles estavam dizendo, olha, Jesus está falando uma coisa que não é verdade, que ele não pode provar, que isso não vai acontecer. Então ele prova que ele é quem ele havia dito que era. Ele prova que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, fazendo o que era mais difícil, à vista de todos aqueles que estavam testemunhando. As pessoas olham e veem claramente a manifestação da glória de Deus, o paralítico andando. Ora, mas aonde? Por que, Valone, você está forçando ou dando esse entendimento que isso é tão importante? Isso é tão importante para provar a autoridade. Lembre-se que Jesus está no princípio do seu ministério, está realizando um milagre aqui, é um dos primeiros milagres. O primeiro milagre nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 2, quando Jesus transforma a água em vinho. Ok, esse também é um dos primeiros milagres, acontece também no início do ministério de Jesus, no Evangelho de Marcos. Mas, Valone, o que isso está se referindo? Bom, é porque o Salmo 115, ele nos diz assim, olha, que a prova e evidência dos deuses falsos é que, ele diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Ele diz, o nosso Deus está no céu, faz tudo que lhe apraz. Mas os deuses deles são feitos de obras humanas, são feitos de pedra, de ferro. Deixa eu ler aqui, porque me faltou a palavra que o Salmo 115 utiliza. Me perdoem. Travou só a palavra aqui, ora. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Então, os deuses falsos, acontece isso. Mas aqui está o Deus verdadeiro, porque o coxo anda, o paralítico, o cego vê, o surdo ouve. E isso é a resposta, inclusive, que Jesus dá a João. Ora, és tu que havia de vir ou devemos esperar outro? Ora, vão e digam a João. O cego vê e coxo anda, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ele diz que ele é o verdadeiro Deus, é o Salmo 115. É essa revelação que a palavra está dando, provando que Jesus é o próprio Deus, provando que é nele que está a cura para as nossas mazelas, para as nossas dificuldades, para os nossos pecados, para as nossas aflições. É nesse texto que Deus se revela ao povo de Israel, mostrando Jesus como o próprio Salvador deles, colocando para que eles depositem nele a sua confiança. Meu irmão, talvez você esteja se perguntando, mas por que essa ênfase nesse evangelho? Porque no início do evangelho Jesus está provando que ele é o próprio Deus. Está dando a eles a oportunidade de acreditar, e os discípulos que testemunham têm a oportunidade de reforçar a sua fé, de crer, de acreditar que Jesus é aquele que havia de vir. É o Messias prometido. Então, é bem interessante, o Evangelho de Marcos ainda faz, quando nós estivermos estudando, de fato, você vai perceber que algumas palavras se repetem constantemente no Evangelho de Marcos. No mesmo instante, logo a seguir, de pronto, de imediato, imediatamente. Essas palavras estão o tempo todo no Evangelho de Marcos. Elas se repetem, porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho dos milagres em ação. Então, porque Jesus demonstra o seu trabalho. Então é muito interessante a gente olhar, observar e ver como Jesus está se revelando. Aqui também, talvez você esteja se perguntando assim, ora, mas espera aí. Ele cura, então, primeiro ele decepciona os amigos, né? Porque Jesus perdoa os pecados, e logo em seguida ele prova que ele perdoou o pecado, mas prova também que ele é capaz de curar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a cura espiritual é muito maior do que a cura física. Algumas pessoas vêm em busca do milagre, e elas vêm esperando a cura das enfermidades, não a cura da alma. Mas esse paralítico, se ele tivesse sido somente curado da sua enfermidade, ele poderia desenvolver ainda uma outra doença, iria morrer e iria para o inferno. Mas com o perdão dos pecados,
ainda que ele morra, ele viverá. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que a cura espiritual é muito mais importante que a cura física. Por isso que Jesus começa dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. Talvez você esteja se perguntando, Valone, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha realidade de vida? Sabe, meu irmão, quando Jesus curou aquele leproso, Jesus pediu para aquele leproso não anunciar, não falar para as pessoas a respeito do benefício que Jesus tinha feito. Mas aquele leproso não se conteve com tamanha graça que havia recebido. Aquele leproso não calou os seus lábios, ele necessitava contar toda aquela justiça, o benefício que ele recebeu, aquele favor imerecido, ele não era merecedor daquilo, mas ele resolveu anunciar aquilo que Jesus havia feito por ele. Esse leproso do contexto aqui do Evangelho representa eu, representa você, representa a mim e representa você. Esse leproso tem a mesma das nossas condições, a nossa condição triste e deplorável diante de Deus, o nosso pecado que nos coloca nessa situação diante de Deus. Então esse leproso, ao invés de se calar, ele fez anunciar, e é por intermédio do anúncio que ele fez que esses 4 homens tomaram a coragem de trazer um amigo que padecia de necessidade, era um paralítico, e eles resolveram trazer esse moço até Jesus. Sabe, eu e você temos um chamado no Senhor. Eu e você recebemos essa incumbência de Deus, anunciar o seu evangelho. Aquele leproso, Jesus pediu para ele não fazer e ele fez. Mas eu e você, Jesus nos disse de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu e você não recebemos a orientação de nos calar. Nós recebemos a orientação de anunciar. Nós recebemos a orientação de proclamar, de testemunhar. Em Atos Apóstolos, capítulo de número 1, verso número 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Qual é o poder que ele nos deu? É para a gente pular no Espírito? É para a gente rodar, dançar, sapatear? Não! É para ser testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo nos foi dado para poder testemunhar a respeito de Cristo, para poder anunciar as boas novas, dizendo que Jesus morreu no nosso lugar, levou os nossos pecados, as nossas dores estavam sobre ele. É esse o mistério que o texto nos revela, é essa orientação que o texto nos dá. Aquele homem se calou, mas não se calou, e ele, não tendo se calado, convenceu outras pessoas a levarem os amigos, aqueles que sofriam, aqueles que padeciam a Jesus. Sabe, nesse momento de quarentena, tem muitas pessoas que não têm o que comer dentro de casa. Nesse momento de quarentena, tem muitas pessoas que estão passando aflição, estão passando angústia, estão passando necessidade. Por quê? Porque muitas pessoas já não têm mais o que comer. Eu e você temos responsabilidade de levar essas pessoas até Jesus, de apresentá-las a Jesus Cristo, de falar, olha, Jesus tem a solução para o teu viver, para o teu sofrer. Jesus é a saída, é o escape. Jesus tem para ti uma vida eterna. Então é nesse momento de dificuldade que eu e você temos que tomar coragem para levar aqueles que estão padecendo no nosso meio a Jesus Cristo. Levar a eles a mensagem de esperança, dizendo que Jesus é o Salvador, que Jesus pode mudar a realidade deles. Foi isso que aconteceu com esse homem. A partir deste dia, toda a realidade dele mudou. Ele passou a andar corretamente. Opa! Andar corretamente, isso nos dá uma margem para que ele pudesse... Pensa bem no trocadilho que podemos fazer aqui, uma linguagem figurada, né? Tomando como forma esse texto da palavra de Deus. Ora, esse homem não andava corretamente antes de Jesus Cristo, mas a partir do momento que ele teve encontro com o Senhor, que Jesus perdoou os pecados dele, ele passou a andar corretamente. Então, isso tem a ver comigo e com você. Talvez eu e você andávamos por caminhos desgarrados. Talvez nós estávamos mancos pelo pecado. Talvez nós estávamos paralíticos por causa das nossas enfermidades espirituais. Mas tendo o encontro de Jesus, temos a oportunidade de corrigir as nossas condutas, corrigir as nossas ações, mudar as nossas falhas, porque o Espírito Santo passa a nos convencer, passa a nos orientar, passa a nos dirigir, passa a conduzir a nossa vida. E é bem interessante isso. Por quê?
Porque a partir do momento que temos o encontro de fato com Jesus, nós temos não somente a cura para as nossas enfermidades, porque Jesus também cura. Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ainda que nós não tenhamos mais o dom de cura, eu não detenho esse dom na minha mão, não é meu, não está comigo. Eu quero agora que cura esse homem aqui e vai curar. Não. Depende de Jesus querer fazer. É por isso que nós cremos, dentro da nossa visão reformada, nós cremos que ninguém detém mais o dom. Mas não deter mais o dom não quer dizer que Deus não opere. A questão do cessacionismo, ela não abdica que possa ainda hoje Jesus realizar uma cura. Mas isso quer dizer que nós não temos nas nossas mãos o dom de curar, ok? É de Jesus. Jesus pode curar. É por isso que nós clamamos a eles, sabe? É por isso que nós apresentamos a eles aqueles que sofrem. É por isso que nós apresentamos a eles aqueles que padecem. É por isso que nós compartilhamos com aqueles que amamos a mensagem do Evangelho. É por isso que compartilhamos com aqueles que queremos bem o amor de Jesus Cristo. Sabe? Se você vem atrás de cura, ou atrás de um milagre, atrás de uma mudança financeira, eu digo, meu irmão, você pode até encontrar essas coisas. Tem muita gente pregando sobre essas coisas. Essas coisas podem vir até a acontecer na sua vida. Mas sabe, de nada vai adiantar. O que vai fazer, é como aquele jovem, né, que pergunta para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E um outro jovem também, Jesus diz para ele assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem separado, o que fará, né? Então, não adianta você acumular riqueza, não adianta você ter a cura da sua enfermidade, mas você não ter Jesus na sua vida, no seu coração. Não adianta você não ter Jesus nos seus caminhos, na vida da sua família, no seu lar, na vida dos seus filhos. Você pode dar o melhor ensino para os seus filhos, mas se eles não tiverem Jesus, meu irmão, a sentença é triste. Então, eu te convido nessa hora, primeiro, a ser como esses 4 jovens, a ser como esse paralítico que anunciou a mensagem de Jesus Cristo, anunciou o que Jesus fez por ele. Sabe, uma pessoa que recebe tamanha bênção, uma pessoa que recebe tamanho favor imerecido, não consegue se conter. Então eu e você não temos como nos conter. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu e você precisamos nos declarar que Jesus é o Senhor. O que Ele fez por nós, sua graça maravilhosa, o seu amor, o seu perdão. E é nesse momento que eu te convido, irmão, a compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão ao teu redor, com os teus vizinhos, a convidá-los a Jesus. Você, por acaso, compartilhou com as pessoas que estão ao seu redor, seu vizinho, seus parentes. Talvez você queira que Jesus salve alguém na sua família. Você compartilhou com ele a oportunidade de ouvir o Evangelho por intermédio da pregação da palavra no canal da nossa igreja. O pastor pregou uma palavra domingo. Nós estamos aqui agora, o pastor Rinaldo pregou uma palavra domingo, né? Esteve falando sobre a graça de Deus também. E eu digo para você, nós hoje também estamos trabalhando aqui um texto da palavra de Deus. Então era uma oportunidade para essa pessoa estar ouvindo o Evangelho. Você também tem uma outra responsabilidade, além de anunciar o Evangelho. Verificar do que essas pessoas estão sofrendo. Sabe, às vezes alguém do teu lado está passando fome, passando necessidade, já não sabe mais como vai ser amanhã, o que vai fazer para dar para as crianças amanhã, principalmente nesse momento de crise. Você pode estar ajudando a partir do momento que você fica sabendo da necessidade do outro. E aí é o momento de você, inclusive, a partir da necessidade dele dizer, olha, Jesus pode mudar a tua vida. Foi isso que esses homens fizeram. E aquele paralítico creu. E aquele paralítico resolveu ir até Jesus buscar a sua cura. É nesse sentido que nesta noite eu quero te convidar a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você, primeiro, apresentar diante dele as suas necessidades, as suas enfermidades, para que você apresente diante de Jesus e peça a Jesus para intervir na tua situação. Então eu gostaria de que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você, quero agradecer a Deus por esse momento. Nós temos a oportunidade de estarmos juntos, ainda que nesse momento de quarentena, louvando ao Senhor. Deixa eu só encostar um pouquinho aqui a janela, porque os cachorros estão latindo. Só um minutinho, amado.
Então, eu quero convidar você para que juntos possamos louvar o nome do nosso Deus, para que juntos possamos fazer uma oração. Eu sou grato a Deus nessa noite passada. A minha sogra passou mal, a gente foi para o hospital, né? Passamos a noite com ela no hospital, mas a mão de Deus, pela sua misericórdia, esteve com ela. Graças a Deus deu tudo normal. Então, já está de novo aqui no nosso lar, está conosco aqui. Então, eu glorifico a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Talvez você esteja percebendo, eu estou um pouquinho mais cansado, mas estou glorificando ao Senhor porque eu vi a mão de Deus. Então, convido você a orar, convido você a clamar a Deus também comigo e peço a sua atenção para aqueles que estão ao seu redor. Você quer que Deus fale com eles? Você acredita que, por intermédio da palavra, Deus pode libertá-las, Deus pode curá-las, que Deus pode falar aos seus corações? Então, eu te convido. Nós teremos amanhã, por exemplo, nós teremos uma live onde estaremos participando com o nosso irmão Alceu, né? Alceu, não sei se algum dos outros presbíteros estará dirigindo amanhã, ou se o próprio pastor Rinaldo. Mas você tem a oportunidade de chamar alguém para ouvir essa palavra amanhã. Também na sexta-feira, novamente, teremos uma outra palavra, todos os dias pela manhã, às 9h30. E também na terça, sexta e domingo nós estamos ministrando a palavra. Tanto na Escola Bíblica Dominical no domingo como à noite. Eu convido você a fechar seus olhos e orarmos, pedindo a Deus a sua graça sobre as nossas vidas. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti, primeiro as nossas dificuldades. Senhor, muitas vezes temos problemas, dificuldades, e ao invés de apresentarmos a Ti, queremos resolver primeiro. Mas queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor de todas as coisas na nossa vida. Então, Deus, em nome de Jesus, toma a frente de todas as coisas. Senhor, nas nossas necessidades, que o Senhor possa intervir. Senhor, também trabalho. O Senhor diz que o Senhor veio nesse momento no Evangelho de Marcos, para ensinar, para anunciar o Evangelho, a Tua palavra, né? A palavra de Deus. Nós pedimos que o Senhor possa falar conosco por intermédio da leitura da Tua palavra. Possa encher os nossos corações por intermédio do Teu Espírito, testificando dessa palavra viva e eficaz. Que possamos ter fé no Senhor, que possamos confiar ao ponto, ou da mesma forma que esses 4 jovens confiavam que o Senhor poderia fazer um milagre e esperavam no Senhor a redenção, a cura para esse amigo. Nós também esperamos, Senhor, a cura, a redenção para os nossos parentes que estão distantes do Senhor, para os nossos amigos, os nossos vizinhos. Nós esperamos em Ti a redenção, Deus. Em nome de Jesus, entra com provisão de graça, de sabedoria. Entra com provisão, Senhor, do Teu Espírito em nossas vidas, nos dirigindo, nos orientando. Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer milagres em nós, mudar a nossa vida, a nossa realidade. Esse homem chegou de uma forma diante de Ti, chegou enfermo e ele saiu curado. Nós também, Senhor, temos as nossas enfermidades e queremos apresentar diante de Ti. As nossas enfermidades, nesse caso, muitas vezes são espirituais. Então nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, colocar diante de Ti para que o Senhor possa nos sarar, nos curar. Deus, quero agradecer pelo milagre, pela Tua mão, pelo Teu cuidado sobre a vida da irmã Zélia. Deus, nós somos gratos, Senhor. Queremos pedir também a Tua misericórdia, a Tua graça pela vida da Andréia, irmão do nosso diácono André. Também sobre todos aqueles que estão enfermos, que são os irmãos das nossas igrejas e que precisam da Tua intervenção, da Tua mão e do Teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Repreende todo o mal desse vírus, dessa pandemia. Em nome de Jesus, nos dá a oportunidade de glorificarmos o Teu nome e que em breve possamos estar juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos, né, ao Alceu, porque esteve conosco diretamente aqui na live, louvando ao Senhor, né? Alceu é esse guerreiro incansável aí, tem feito pelas manhãs as lives, né? E também nunca se esquiva de estar participando conosco aqui. Hoje mandei de pronto o convite para ele, e ele de pronto já atendeu, né? Para estar conosco nessa live. Deixa eu ver, ele mandou aqui
uma mensagem, nossa agenda. Amanhã, devocional às 9, à tarde, tarde de louvor também, amanhã às 16. Quinta, tarde de louvor. Também devocional às 9, sexta, devocional às 9, praticamente todos os dias às 9. Culto às 20, sábado, devocional pela manhã, domingo, a EBD às 9h30 e culto às 19. Quero agradecer a cada um dos irmãos, né, que participaram conosco nessa live. Quero agradecer e dizer aos irmãos que estamos ansiosos para novamente podermos estar na nossa igreja, louvando e glorificando o nosso Deus. Muito obrigado. Estaremos juntos todas as terças-feiras até acabar esse período. E depois o Conselho já está pensando aí de ter algumas continuidades, alguns trabalhos online também, né? E quero fazer um desafio a você. Convide os seus vizinhos para participar conosco. Convide os seus parentes, aquelas pessoas que você quer anunciar a Jesus, para que eles possam estar conosco. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado.